Olá! Hoje nós vamos fazer o estudo dos capítulos 24 a 26 do livro de Deuteronômio. Dos versículos 1 a 4 do capítulo 24, não é aprovado o divórcio, tal como o caso da poligamia, mas foi visto como uma prática que já existia e que precisava ser regulada. O divórcio não era necessário, mas se usado, tinha que ser preparado um documento legal, declarando o motivo e o documento deveria ser entregue à mulher. Coisa indecente tem um sentido bastante genérico, mas o que tudo indica, não se trata aqui de adultério, pois o adultério era punido com a morte. O ponto inflexível dessa lei, porém, é que o homem nunca mais poderia se casar novamente com sua ex-esposa, se nesse período ela tivesse se casado novamente, e o segundo casamento tivesse sido rompido pela morte de seu segundo marido ou por divórcio. Versículo 5 do capítulo 24. Uma isenção de 1 ano para o homem recém-casado não somente fortaleceria a relação de casamento e beneficiaria o lar, como também ajudaria a moral nas fileiras do exército. Versículo 6 do capítulo 24. Visto que os empréstimos eram dados tipicamente para aliviar a dificuldade econômica daquele que recebia o empréstimo, o material dado como penhor provavelmente não teria o mesmo valor à quantia do empréstimo, mas seria uma possessão material dada como sinal da promessa ser paga. Em consonância com o propósito do empréstimo, aquele que emprestasse não deveria causar maiores dificuldades ao que pedisse o empréstimo, confiscando itens essenciais, como uma pedra de moinho ou vestes. Não se devia aceitar como penhor aquilo que a vida ou saúde de alguém dependia. Versículo 7 do capítulo 24. O principal propósito de se sequestrar alguém era o de vender as pessoas raptadas como escravos para se obter lucro. Vender outros israelitas à escravidão noutros países era um crime proibido sob pena de morte, provavelmente porque tais escravos eram cortados da vida da comunidade da aliança com Deus, o que era uma forma de morte. A escravidão firmada por contrato era permitida em Israel, mas era atenuada de vários modos importantes. Versículos 8 a 9 do capítulo 24. Devia ser dada cuidadosa atenção à prescrição divina para tratar com essa enfermidade, visto que a saúde da comunidade inteira corria perigo. A menção a Miriam lembra quando ela desafiou a liderança de Moisés junto com Arão e o Senhor a deixou com uma doença de pele por 7 dias. Versículos 14 e 15 do capítulo 24. Um empregador devia pagar diariamente o salário do pobre necessitado. De outra forma, ele teria que responder não a uma autoridade humana, mas ao próprio Deus. Versículo 16 do capítulo 24. Embora as famílias israelitas fossem bem unidas, cada membro da família devia morrer por seu próprio pecado. Esse princípio de justiça põe a responsabilidade individual em primeiro plano. Versículo 19 do capítulo 24. Na ausência de programas governamentais de bem-estar no antigo Israel, os ricos assumiam a responsabilidade do amparo aos menos favorecidos. Agora nós vamos estudar o capítulo 25. No versículo 3 do capítulo 25, a limitação do número de açoites trata do equilíbrio adequado entre justiça e misericórdia. A prática do primeiro século começou a infligir apenas 39 açoites para garantir que não mais que 40 fossem acidentalmente aplicados. Versículo 4 do capítulo 25. A misericórdia na aplicação da lei se estendia até mesmo ao tratamento de animais, os quais deviam participar dos frutos de seu trabalho. Esse mandamento estipulava que os animais de tração recebessem rações suficientes para manter sua força e saúde, deviam ser tratados caridosamente e recompensados pela sua labuta. Versículos 5 a 10 do capítulo 25. Essa seção trata do casamento por levirato, uma prática comum no Antigo Oriente em várias nações. O propósito óbvio desse arranjo era manter os direitos da propriedade da linhagem da família do falecido. O costume do casamento sob levirato data dos tempos patriarcais. Nós vimos um pouco sobre esse assunto em Gênesis, quando o filho de Ruben morre e ele precisa que o outro filho seu case com Tamar. O ato de descalçar as sandálias simbolizava a rejeição da responsabilidade ou sua transferência a outro. Versículos 11 e 12 do capítulo 25. Os intérpretes diferem quanto ao sentido desta passagem. Uma das possibilidades é que a mulher
que pegou o oponente de seu marido pelas suas partes íntimas com violência durante uma luta, tinha que ser punida com severidade, porque o seu ato podia ter emasculado o outro ao ponto de impossibilitá-lo de gerar filhos. Versículos 13 a 16 do capítulo 25. O desprazer de Deus diante de negócios desonestos é salientado. Não podiam ser feitos negócios com dois tipos de pesos, um maior para recebimento e outro menor para pagamento. Era igual ao furto, uma violação de um dos 10 mandamentos. Versículos 17 a 19 do capítulo 25. Os amalequitas tinham atacado Israel no deserto do Sinai e, por causa disso, ficaram debaixo do juízo de Deus. Viria o tempo do ajuste de contas, em que Amaleque, como todos os inimigos impertinentes do Senhor, sofreria a devastação da Guerra Santa. E isso acontece em 1 Samuel. Agora nós vamos estudar o capítulo 26. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 26, muitos eruditos têm sugerido que esses versículos se referem a um dízimo especial das primícias, que Israel devia trazer quando tomasse posse da terra prometida, embora alguns pensem que a cerimônia referida nestes versículos diz respeito à oferta perpétua de primícias. Outros creem que se trate da festa da colheita, né, a festa dos primeiros frutos, que acontecia 50 dias depois da Páscoa e da festa dos pães ázimos. Durante a peregrinação no deserto, a principal fonte de subsistência de Israel tinha sido o maná. Agora em Canaã, eles iriam se estabelecer, plantar e viver do produto da terra. Seria apropriado, então, que o povo reconhecesse a bondade de Deus, oferecendo a ele as primícias e o melhor de suas colheitas. No entanto, Moisés já tinha tratado dessa festa no capítulo 16, versículos 9 a 12. Versículos 5 a 10 do capítulo 26. Essa seção contém um credo, um tipo de profissão de fé naquilo que Deus fizera para seu povo Israel, desde os tempos mais antigos, e pode ser chamado de credo histórico. O original hebraico, aqui traduzido pelas palavras prestes a perecer, algumas vezes, é traduzido por perambulador. Esse versículo pode referir-se à idade avançada de Jacó, quando ele desceu do Egito, ou à mudança das circunstâncias de Jacó e às suas viagens a Harã, depois de volta a Canaã, através de Canaã e finalmente no Egito. Versículos 12 a 13 do capítulo 26. Durante os 2 primeiros anos, o dízimo anual deveria ser levado ao santuário central. No terceiro ano, o dízimo seria armazenado para distribuição entre os pobres. O israelita que tivesse pago seu dízimo de 3 anos deveria declarar publicamente que obedeceram aos mandamentos de Deus. Versículo 14 do capítulo 26. Na qualidade de coisas consagradas a Deus, os dízimos não podiam ser empregados em qualquer coisa que fosse imunda ou idólatra. O adorador tinha que confessar que sua oferta não fora exposta à contaminação cerimonial, especialmente aquela associada com lamentação aos mortos. Versículos 16 a 19 do capítulo 26. Nestes versículos, conclui-se a seção dos estatutos e ordenanças segundo a aliança, que começam em Deuteronômio 12, versículo 1. Aqui, o povo aceitou as condições da aliança por seu compromisso de obediência às estipulações da aliança. E as duas partes da aliança, né, Deus e o povo de Israel, declararam lealdade um ao outro. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 24 a 26 do livro de Deuteronômio.